Olá, meus queridos amigos, eu sou Fábio Fernandes e estou de volta para passar para vocês um pouco mais de conhecimento. E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos iniciando a nossa primeira série de vídeos e o assunto dessa série é a atração. E hoje nós vamos falar basicamente e com uma visão mais técnica sobre o que é a atração e como ela funciona. E tenho certeza que assim que você terminar de ver este vídeo, você vai ter uma visão muito diferente sobre o assunto. Primeiramente, eu preciso que você entenda que a atração é o primeiro degrau da escada que leva ao relacionamento de sucesso. Vindo depois dela a conquista e, respectivamente, a estabilidade, que é o ponto de equilíbrio de um relacionamento. E existem dois níveis de atração, podendo ser classificados respectivamente como atração física e atração emocional. Mas antes de entendermos como funciona o processo da atração, precisamos entender o seu conceito. Atração é a ação de atrair algo ou alguém de forma encantadora ou sedutora, a partir de um conjunto de características físicas, emocionais ou psicológicas que despertem o interesse ou desejo por algo ou alguém. A regra no mundo animal é que os seres foram programados para perpetuar a espécie. E o desejo de se acasalar para se reproduzir faz com que sintam a necessidade de encontrar um parceiro que garanta a continuidade da sua linhagem. Nesse sentido, eles sentem atração por parceiros fortes e saudáveis. Nos humanos, apesar de seguir uma lógica parecida, o processo é um pouco mais complexo, devido aos diversos modelos de relacionamentos que temos hoje no nosso contexto cultural e social. Alguns estudiosos acreditam que a atração ocorre em boa parte a nível consciente e em sua maior parte a nível inconsciente. Acreditam que tendemos a optar pelos nossos companheiros seguindo alguns critérios racionais, que podem ser mensurados de forma consciente, e irracionais, que são percebidos de forma inconsciente. Como, por exemplo, cultura, religião, classe social, pontos em comum, habilidade social, saúde física, inteligência, carisma, liderança e padrões de beleza. Todos estes critérios apresentam um certo grau de relevância na atração e podem fazer toda a diferença na hora da escolha do parceiro. E para explicar como isso tudo funciona no nosso cérebro, como isso acontece, vou lhes apresentar a princípio a teoria do cérebro trino, que foi elaborada por MacLean. Essa teoria foi recebida até com uma certa empolgação nos anos de 1960 a 1970. Hoje ela não é mais aceita no meio científico, porque MacLean ele supunha que o cérebro era dividido em três complexos. O cérebro reptiliano, o cérebro mamífero e também o neocórtex, que também teriam outros nomes científicos. E hoje ela perdeu um pouco de espaço para a teoria que diz que o cérebro ele não é mais dividido em três complexos separados. Ele é altamente integrado. E essa ideia ela é aceita principalmente pelos profissionais da área da neurobiologia comparativa e também da biologia evolutiva, que são exatamente os profissionais que tratam da evolução do cérebro dos vertebrados. Algumas das ideias de MacLean ainda sobrevivem em um campo da ciência muito interessante, que é o campo da neurociência afetiva, ciência que estuda o papel exercido pelas emoções no comportamento humano. E é esta ciência que vai nos dar a base para que possamos estudar a influência da psicologia comportamental nos relacionamentos amorosos. O campo de estudo da neurociência afetiva preocupa-se com as bases neurais das emoções e do humor.
e de como as áreas cerebrais, sistemas de neurotransmissores, fatores de liberação de hormônios estão por trás das nossas motivações, apetites e atenção. E como eles influenciam a nossa percepção, cognição e comportamento motor. Influenciam também na nossa linguagem. Mas e você? Você alguma vez já parou para pensar sobre o que são as emoções? O que são emoções? As emoções podem ser definidas como tendências para ações, tais que produzem uma série de mudanças fisiológicas em resposta a algum estímulo, o que muitos preferem chamar de gatilho. As emoções são geradas com a ocorrência de um estímulo relevante para o organismo, preparando tendências de reações comportamentais automatizadas. Esse conceito acaba nos dando uma visão muito clara da ligação do sistema límbico com o complexo reptiliano descrito por McLean. E esse conceito é reforçado pelo ilustre William James, quando ele estabelece que as emoções são anteriores e têm percursos neurais independentes dos processos cognitivos. A interpretação subjetiva das emoções ocorre em um momento posterior a todas as mudanças fisiológicas que, na verdade, são respostas do nosso organismo àqueles estímulos específicos ambientais. Ou seja, não temos acesso consciente às respostas fisiológicas no exato momento em que elas ocorrem. E somente depois que adquirimos consciência dessas respostas fisiológicas é que nos tornamos capazes de interpretá-las subjetivamente. E a maioria das definições de emoções vão sempre levar em conta 3 características fundamentais, que são tendências para a ação, reações fisiológicas e experiências subjetivas. Emoções são diferentes de humores. Emoções são relativamente discretas, de curta duração e direcionadas a um objeto ou evento, enquanto que os humores são considerados mais difusos, menos intensos e independem de um estímulo ou evento para provocá-los. Ou seja, as emoções são reações agudas como raiva, tristeza, medo e alegria, enquanto que a ansiedade, depressão, irritação ou mau humor e a felicidade poderiam ser classificados como humores. Resumindo, emoções são reações automatizadas, seja para lidar com estímulos ambientais emocionalmente relevantes ou para comunicar informações sociais. As emoções apresentam uma flexibilidade muito grande na hora de se adaptar quando o assunto é sobrevivência. E pelo simples fato de que as emoções são reações automáticas que podem ser provocadas por estímulos inconscientes, que muitos leigos se utilizam dessa premissa para ensinar que, se você se utilizar destes padrões de comportamentos combinados com algumas técnicas de persuasão, você vai conseguir de fato atrair qualquer pessoa, o que na verdade não funciona dessa maneira e que, na minha opinião, utilizar-se desse tipo de técnica é apenas perda de tempo e de energia. Sabe qual é a verdade nua e crua sobre a atração? A verdade mesmo é que quem nos atrai ainda é uma questão muito individual. Somos uma espécie que é fortemente influenciada por fatores culturais, sociais, religiosos e psicológicos. Isso tudo só faz aumentar a quantidade de sinais que o nosso cérebro precisa avaliar antes de escolher um parceiro. Pois os fatores externos que nos subordinam tendem a editar as preferências inconscientes que vão ser determinantes para a escolha deste parceiro. Percebeu aqui como que os padrões externos vão influenciar de forma inconsciente as decisões conscientes? É basicamente assim. O inconsciente é programado automaticamente devido aos aspectos culturais, religiosos, sociais e psicológicos, que a todo momento subordinam e condicionam o indivíduo. E é
quase impossível que essa pessoa consiga utilizar-se de qualquer tipo de reprogramação, pois cada pessoa desenvolve um sistema de crenças individual, criando assim um conjunto de paradigmas. São os paradigmas que vão fazer com que fique cada vez mais difícil de você reprogramar alguém. Porque são barreiras que só podem ser transpostas se forem conflitadas com os padrões certos. E é esse o motivo de não ser possível utilizar-se dessas maiorias de estratégias psicológicas de reprogramação. Um dos exemplos que eles têm utilizado muito aí, que não é possível, não é muito eficiente, é a PNL, a Programação Neurolinguística. Ela é um exemplo dessas estratégias psicológicas para reprogramar a pessoa no intuito de fazer com que ela se sinta atraída por você. E é por isso que eu não aconselho esse tipo de estratégia psicológica. Por quê? Porque os resultados podem ser diversos, pelo fato de não serem passivos de controle. E a única coisa que eu tenho para dizer para você sobre isso é o seguinte: você pode até tentar programar alguém, mas isso não vai lhe garantir que o gatilho que vai ativar a resposta positiva a essa programação vai ser o seu. Pense nisso. Meus queridos amigos, é isso. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. E já estou ansioso para compartilhar com vocês o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre como atrair a pessoa certa de forma 100% natural. Então fique atento às notificações e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para que você possa ser avisado dos nossos próximos vídeos. Curta também o vídeo para que o YouTube possa divulgá-lo para mais pessoas e essas pessoas possam também utilizar este conhecimento para melhorar as suas vidas amorosas. No mais, meus amigos, eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção e pela companhia neste vídeo. Grande abraço para vocês e um beijão no coração. Tchau, tchau!